eu encontrei com um jovem chamado Joás. Esse jovem marcou muito a minha vida. Joás era um menino crente da Assembleia de Deus. Ele sabia que era a minha pessoa. Então o desejo dele era pregar para mim. E um dia na sala de aula, ele estava sentado e ele veio dar a mão para mim, para estender a mão para me cumprimentar. Que naquela ocasião eu estava substituindo uma professora que estava de licença. E eu estava ali na sala de aula quando de repente o Jorge estendeu a mão para mim e eu não dei valor. Por quê? Eu tinha assim uma orientação da minha avó, que ela usava uma linguagem que hoje não se usa mais contra o protestantismo, que era de bode. Então a minha avó usava muito essa linguagem. Ela dizia: meu filho, não se misture com os bodes. Então aquilo ficou na minha mente. Então eu não misturava. Mas só que um dia Joás não mais me cumprimentou. E aquilo me chamou a minha atenção. Mas ele passava por mim e babuceava os seus lábios. Ele tá ficando doido. Aí, o que acontece? Com o tempo depois eu soube que quando ele passava para mim, ele dizia: Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Ele não deixa eu pregar para ele, mas o Senhor pode enviar o maior evangelista do mundo, que é o Espírito Santo. Porque um dia eu quero orar com ele, de joelho, na minha congregação. Eu soube daquela situação e nós fomos viver a nossa vida. Cada um pro seu lado. lado. Aí eu peguei a minha bolsinha e fui. Chamei um táxi que sempre andava com a gente, o taxista, e eu fui. Quando chegou, quando o motorista pegou a esquerda, aí eu disse: seu Manuel, eu não quero para essa igreja não, eu quero ir para outra igreja. Porque no meio do caminho, o meu desejo aumentou tão grande. Aí ele olhou para mim e disse: eu sempre conversava com o seu Manuel, ele era o meu confidente. Eu sempre conversava com ele, sempre mostrava para ele as minhas dificuldades. Ele olhou para mim e disse: Frei, se o senhor voltar para a igreja protestante, a sua situação vai piorar. Quando eu chegar lá, se o Frei Fulgêncio me perguntar qual igreja você foi, você diga que eu fui para a igreja. Não estou indo para a igreja? Agora, se ele perguntar qual foi a igreja, eu digo: ele foi para a Assembleia de Deus. Eu fui de batina, me sentei lá no final, no lado esquerdo, que naquela época era homem de um lado, mulher de outro. Isso. Eu me sentei no lado esquerdo, levantei-me, sem ninguém fazer o convite, fui lá na frente, dobrei o meu joelho, glória a Deus, professei a minha fé e aceitei Jesus como Salvador. Naquele dia. Naquele dia. Glória a Deus. Aí deixei tudo lá e disse: Frei, arrume outra pessoa para terminar o que eu comecei, que eu estou indo embora. Ele disse: por quê? Eu disse: porque há 15 dias eu aceitei Jesus como meu Salvador e agora eu vou sair e eu vou dizer para o mundo que só Jesus salva. Quando eu cheguei em casa, quando eu botei a mão no trinco para entrar na porta, aí minha avó segurou no trinco, me lembro como hoje. A minha avó, para mim, era minha mãe. Foi ela que me criou, a dona Noêmia. Ela me criou. Aí ela olhou para mim e disse: olha, meu filho, você está entrando dentro de casa porque a casa é da sua mãe. Mas aqui dentro você não lê essa Bíblia e nem ora. Aquilo para mim, ouvindo da minha avó, que eu considerava como mãe, foi uma facada. E eu fiquei muito triste. E todo dia eu pegava minha Bíblia e ia orar no quintal. Chão batido, ia lá, olhando as estrelas. E para piorar a minha situação, assim eu digo, piorar a minha tristeza, é que quando eu ia para o culto, metade da igreja não me aceitava. Qual igreja? Da Assembleia de Deus. Não aceitava? Não. Quando eu dava a paz do Senhor, muitos diziam: tu é crente mesmo, menino? E aquilo me machucava. A um ponto que eu fui conversar com Joás. Eu fui para a igreja dele e era um culto de oração. E não podia entrar no culto de oração novo convertido naquela época. Culto de porta fechada, só entrava membro. O Joás, só para lembrar, era aquele que jovem que balbuciava balbuciava. Passava pelo Senhor. Exatamente. Eu fui falar com ele, porque naquele momento eu em oração só me vinha ele para eu conversar. Quando eu cheguei até ele, era um culto de oração e eu sabia que eu não podia entrar. Aí eu fui até o pastor, pedi autorização, ele me autorizou, contei a situação para ele e eu fui até a congregação do Joás, que depois disso eu passei a congregar na mesma congregação dele.
Fui até o porteiro olhou para mim e disse, você é crente, menino? Eu disse, até o tutano, meu filho, a paz do Senhor. Aí disse, é membro? Aí eu olhei para ele e disse, mas eu estou aqui com uma autorização do pastor. Ele olhou, aí disse, você é batizado com o Espírito Santo? Eu disse, ainda não, mas estou buscando. Ele disse, então senta aqui. Porque naquela época, eu não sei se hoje em Pernambuco ainda tem esse costume, culto de oração tinha um lugar assim reservado para quem não era batizado com o Espírito Santo, para se alguém ali de joelho falasse em língua, o porteiro ia entender que Jesus tinha batizado. Quando eu vou dobrar meu joelho, quem que estava orando? Joás. Quando eu fui tocar no ombro dele para falar com ele, a oração dele, Evelyn, me chamou a atenção. A oração dele foi dita assim, Jesus, eu não sei onde é que está o Alessandro. Eu não sei, Jesus. Eita, Jesus. Mas a tua palavra diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Deus me deu a oportunidade de um dia ele entrar aqui nessa congregação, dobrar o joelho do meu lado e orar comigo. Naquele momento eu toquei no ombro dele e disse, Joás, eu estou do teu lado. Meu irmão, esse irmão disparou em mistério, falou em línguas estranhas. Aleluia. Nesse momento Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Ele não era batizado? Não. Nesse momento, Jesus fez um trabalhar muito grande. E ali, me aconselhei com ele, ele olhou para mim e disse, só ora. Como eu orei para Jesus te salvar, só ora.